Olá, querido aluno, tudo bom? Hoje nós vamos estudar estrutura inorgânica da Terra e é um conteúdo que continua aquele da crosta terrestre que a Pro estava explicando, certo? Medita nesse verso, vamos orar? Pai amado e querido, te damos graças por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito para nós, por nós. Por favor, esteja no lar deste aluno, com seus queridos, onde eles estiverem, e que a tua proteção seja sempre presente. Te suplicamos sem méritos, por Jesus. Amém. Então, meus queridos, hoje nós vamos estudar aqui terra sólida, minerais e rochas. As rochas, elas são formadas por diferentes conjuntos de minerais. Esse filósofo grego, no século IV a.C., ele já estudava, ele estudou em torno de 16 minerais específicos e até hoje nós somos gratos, né? Porque ele deu o pontapé inicial lá, foi um dos grandes cientistas que começaram a estudar as rochas. Depois nós temos os minerais, que eles são homogêneos, sólidos, com composição química definida. Então, homogêneo significa um, heterogêneo mais que um. Lembra nas misturas, quando a gente estudou? Aqui a Pro trouxe o caso da sílica gel. Esse sachê é encontrado em bolsa, mochila, para evitar o bolor, a umidade, certo? E o silício, de onde é tirado a sílica, também é usado para fazer chips eletrônicos e também circuitos. A gente encontra nos computadores, por exemplo. Agora nós vamos ver o seguinte: o metal mais comum no nosso planeta é o alumínio, mas o mais abundante é o ferro, porque o ferro tem na crosta, no manto, no núcleo. E aí nós vamos começar a definir os tipos de rochas. Então, elas são encontradas em três: sedimentares, magmáticas e metamórficas. Vamos começar com as magmáticas. Elas sofrem modificações e dão origem a outras rochas. Então, aqui a Pro colocou o vulcão expelindo lava. Nós temos as magmáticas ou ígneas, que são essas que saem do vulcão, que são, por exemplo, o basalto. A gente encontra ela em pavimentos de rua, nós encontramos em vários locais. E também esse tipo de rocha dá origem à terra roxa. Aqui nós temos o granito, encontrado principalmente nas cordilheiras. Ele é usado em calçamento, em pias. Com certeza você tem alguma estrutura aí na sua casa formada de granito. E ele é formado por três principais minerais: o quartzo, a mica e o feldspato. Aqui nós temos a rocha sedimentar. Então eu queria que você gravasse o seguinte: sedimento lembra daquele sanduíche, né? Você tem lá o alface, depois você tem a cebola, você tem a carne, o queijo, tomate. Não é feito assim em camadas? A rocha sedimentar, ela é formada em camadas. E nós devemos muito a esse tipo de rocha porque nós temos os fósseis, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Você tá vendo, ó, esse peixe fóssil. Aqui nós temos também uma folha gravada nesse tipo de rocha sedimentar. E aí nós temos outro tipo de curiosidade, que é o calcário, que ele forma as grutas. E lá nas grutas nós temos a estalactite, que vem de cima para baixo, então vai pingando, né? Aquelas gotinhas com cal e formando essas estruturas. Então, de cima para baixo são chamadas estalactites e de baixo para cima são chamadas estalagmites e formam assim as grutas. A rocha metamórfica, ela é formada por uma rocha que passou por ação de temperatura e pressão elevada. Aqui nesse slide, a Pro colocou à esquerda, desde o magma, né? Se fundindo, se cristalizando, formando as rochas, aí vem para a superfície, o vulcão expele e esse trâmite, todas essas passagens ocorrem as rochas metamórficas, surgem as rochas metamórficas. Aqui a Pro trouxe o mármore,
formada pela cristalização de calcário. Então, nós temos vários tipos, olha que bonito, os tons, né? Você pode escolher para colocar na sua casa. Com certeza você também tem o mármore aí em algum lugarzinho da sua casa, principalmente no banheiro, né? Na pia ou na cozinha, assim, no cantinho da porta. Aqui em casa eu tenho no cantinho da porta um pedacinho de mármore, fica muito bacana para fazer a decoração. Eu trouxe aqui uma curiosidade, não tem no nosso livro, que é o guinás, também é um tipo de rocha metamórfica, e ela é encontrada lá no Rio de Janeiro. O pão de açúcar, olha que bacana, pão de açúcar, rocha metamórfica, ok? Eu trouxe de curiosidade para você. Esse outro tipo de rocha são as pedras preciosas, elas podem ser cotadas em duas: as inorgânicas, que não são produzidas por seres vivos, a Pro colocou aqui o diamante, esse vermelhinho é o rubi, e as pedras preciosas de origem orgânica. Então, nós temos o âmbar, que vem de algumas vegetações, outras estruturas, e nós temos a pérola, que é pela formação das ostras, né? Aquele machucadinho, que aí ela vai cobrindo. Não sei se eu já contei para vocês, mas vamos lá. Entrou alguma estrutura diferente dentro de algumas espécies de ostra, ela começa a revestir. E esse revestimento se chama nácar. E aí ele vai cobrindo essa estrutura que entrou lá, que estava machucando a ostra, e forma a pérola. Olha que bacana. Se fosse no nosso corpo, entrou alguma substância que o nosso corpo vai defender. Então, o nosso corpo produz anticorpos, né? Por exemplo, o pus. Então, aqui no caso, essa ostra está fabricando a pérola através desse organismo que entrou lá e começou a machucar ela, ok? Então, você vai pegar o seu livro, vai marcar, vai ler essas páginas que a Pro colocou. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!